Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a tia Maylin e vou aqui hoje dar continuidade às aulinhas da evangelização. Vamos iniciar com a nossa prece inicial para nos conectarmos com a espiritualidade e o nosso querido amigo Jesus. Vamos fechar os olhos e prestar bem atenção no que será dito nessa oração. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa aulinha e aprendermos cada vez mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita, o ensinamento dos espíritos, para que possamos nos melhorar a cada dia. Abençoa nossos familiares, abençoa cada um dos nossos amigos e todas aquelas pessoas que nós amamos. Que assim seja. A nossa aulinha de hoje é a continuidade de várias aulas que vem se seguindo. Então é muito importante que, se você chegou até aqui, que você tenha visto as aulas anteriores para que essa aula aqui seja compreensível para você. Hoje nós vamos falar sobre a missão do Espiritismo. Mas o que significa de verdade a palavra missão? O que significa dizer que alguém tem uma missão muito importante? Com certeza vocês já devem ter visto nos filmes essa palavra ou em algum momento da vida de vocês. Mas o que ela significa? Missão significa uma obrigação, um compromisso, um dever a cumprir. Então, nessa aula eu tenho a missão, eu tenho o dever, o meu compromisso com vocês é fazer com que vocês compreendam o tema da aula de hoje. Deu para entender? Então, a missão é um compromisso, é um dever que algo ou alguém tem com algumas pessoas, com a humanidade e por aí vai. Então, aqui nessa aula eu também vou dar uma missão para vocês. Vocês vão ter a missão de descobrir qual é a missão de cada um desses personagens que eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Deu para entender? Adivinhe qual é a missão desse personagem. Esse personagem é um advogado. Qual é a missão que o advogado tem na sociedade? Você consegue identificar? O advogado, ele tem a missão de auxiliar o exercício da justiça e dos direitos humanos em uma sociedade. Então, ele tem o dever de cumprir isso como profissão que ele escolheu. Agora, esse personagem aqui, vocês conseguem identificar quem é ele? Ele é um médico. Os médicos, eles também têm uma missão muito importante na sociedade. Vocês sabem qual é a missão desse médico? O médico na sociedade, ele tem a missão de cuidar e promover a saúde das pessoas. Então, também é uma missão muito importante. Em tudo que ele for fazer, como médico, ele tem que lembrar dessa missão, de cuidar e promover a saúde. Já esse outro personagem aqui, vocês conseguem identificar? São dois personagens, né? É a mãe e o pai. A mãe e o pai, nossa mamãe, nosso papai, eles também têm uma missão muito importante. Qual será essa missão? Os pais, eles têm a missão de ajudar no desenvolvimento dos filhos, seja ele desenvolvimento moral ou desenvolvimento intelectual. Então, sua mamãe, seu papai têm uma grande missão para com você, lhe ensinar. Vamos ao nosso último personagem, também muito importante, que teve uma grande missão aqui na Terra. Vocês conseguem identificar quem é esse personagem?
Esse personagem é Jesus. Quando ele estava aqui na Terra, ele teve uma grande missão. E também agora desencarnado, ele também tem uma grande missão. Mas qual foi a missão de Jesus? Jesus, ele foi enviado por Deus com a missão de nos ensinar e explicar, através do seu exemplo de vida, as leis de Deus. Ele também teve a missão e nos falou que viria um Consolador prometido, uma nova oportunidade para aqueles que não conseguiram entender o que ele colocou na prática, nos seus ensinamentos, é claro, que pudesse entender através desse Consolador. Então, a missão de Jesus foi muito importante e é por isso que até hoje, depois de vários anos em que ele esteve aqui na Terra, a gente ainda fala sobre ele. Como a gente já viu na aula passada, que eu mesma dei para vocês, a gente falou do Consolador prometido, não foi? E o Consolador prometido é a doutrina espírita. Espero que todos vocês tenham conseguido aprender isso lá na nossa aula passada. E a doutrina espírita, ela também tem uma missão. A maior missão da doutrina espírita, isso para a humanidade como um todo. Sim, porque a doutrina espírita não só tem conhecimento aqui no Brasil, mas em vários outros países do mundo. Então, a missão dela é mundialmente. Ela tem a missão de transformar o homem moralmente, de ajudar o homem a se melhorar moralmente. Sim, porque não somente nós precisamos nos melhorar intelectualmente, que é o que a gente aprende na nossa escola, né? Português, matemática, ciências, tudo isso ajuda ao nosso progresso intelectual. Mas também precisamos de um progresso moral. E isso vem através da prática do bem, que é ensinada por Jesus e também ensinada pela doutrina espírita. A doutrina espírita, ela também tem um objetivo, ela tem a missão de ajudar, de complementar o que Jesus veio nos ensinar. Tudo o que Jesus nos disse é muito válido e muito importante. Porém, muitas das coisas que Jesus falou, nós, seres humanos que estávamos aqui na Terra, ainda não conseguíamos compreender. Então, a doutrina espírita vem falar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre o que Jesus veio nos ensinar aqui na Terra. Que tudo isso se resume à prática do bem, a fazer o bem. Mas a doutrina espírita também nos mostra que nós somos espíritos, que estamos nesse corpo temporariamente para um aprendizado, mas nós tivemos várias reencarnações. E aí, nas reencarnações, a gente vai aprendendo, até nos melhorar moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Por isso, a doutrina espírita não pode ser considerada apenas uma religião, mas sim o próprio cristianismo, que foi também passado pelo Espírito da Verdade. Lá na aula passada a gente já falou sobre isso. Foi a aula sobre Allan Kardec, vocês lembram? Então, a doutrina espírita, ela se baseia na palavra do Cristo. E tudo que nós estamos aprendendo, que nós iremos aprender com a doutrina espírita, se baseia nas palavras de Jesus. É muito importante também, o que a doutrina espírita veio nos ensinar, é que é mais importante o estudo e a prática do bem, a prática de olhar para o nosso interior, do que simplesmente orar e adorar imagens e santos. Nós, na doutrina espírita, nós estudamos cada vez mais essa doutrina, pois ela tem muito a nos ensinar. Mas não só estudar, também a praticar o que nós estudamos.
Por isso que na doutrina espírita nós dizemos que fora da caridade não há salvação. Porque o principal pilar da doutrina espírita é a lei da fraternidade, que nada mais é do que Jesus veio nos ensinar, não é mesmo? Então, como é que a gente pode trazer a missão da doutrina espírita no nosso dia a dia? Todo conhecimento que nós temos, nós devemos colocar em prática, não é mesmo? Então, se nós aprendemos a escrever, a falar, a calcular, nós aprendemos ainda mais praticando, não é mesmo? Quando um professor dá uma aula para vocês, ele passa sempre uma tarefa de casa, não é mesmo? Para ver se vocês fixam na cabeça, praticando e possam aprender aquilo que ele ensinou. Então, da mesma forma, é com os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. É dessa forma que nós podemos colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita e de Jesus. A cada dia, cada aulinha que nós vamos ter aqui na nossa evangelização ensina um pouquinho sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Então, se nós falamos aqui sobre prece, sobre reencarnação, sobre paciência, sobre ajudar o próximo, caridade, tudo isso é para que vocês e eu também possamos colocar em prática esse ensinamento, para que a gente não fique só no intelectual, mas também no moral, na ação. Tudo bem? Então, pratiquem tudo que vocês aprenderem sobre Jesus, sobre a doutrina espírita e falem para os seus amiguinhos, falem com familiares de vocês o que está aprendendo. Isso é muito legal. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço, um beijo bem grande no coração de vocês e nos vemos na próxima aula.